Você já assistiu um filme de casamento e se perguntou como que as imagens são tão suaves e tão estabilizadas? Eu sou o Felipe Rosado e nesse vídeo eu vou te ensinar o nosso processo de estabilização e como que a gente faz para garantir uma imagem tão profissional. Bom, como vocês sabem, existem diversas maneiras de fazer uma captação, seja no tripé, seja no gimbal, seja na câmera na mão, e por trás da escolha do que fazer, existe uma emoção, um sentimento que a gente vai gerar. Então, antes que a gente decida como captar, a gente tem que pensar qual a emoção, o que é que a gente quer para o nosso filme. Bom, para começar eu queria comentar com vocês sobre a nossa forma de captação preferida, que é a captação com o gimbal. Por que que a gente prefere a captação com o gimbal? Bom, a gente tem uma estética muito cinematográfica nos nossos filmes e para mim o gimbal ele nos proporciona uma imagem muito mais cinematográfica do que todas as outras. Obviamente quando ele é usado da maneira correta, a gente sempre opta por movimentos mais fluidos, mais contínuos, sem muito movimento rápido, principalmente quando a gente está ali filmando uma decoração ou então durante o making of da noiva, justamente para que a gente garanta um movimento mais cinematográfico. A vantagem do gimbal, da estabilização do gimbal, ela tira todos aqueles tremidos que acabam confundindo um pouco a cabeça de quem está assistindo, e é por isso que a gente prefere usar o gimbal. Bom, a segunda maneira de captação que eu gostaria de comentar com vocês é o tripé ou o monopé. A gente sempre usa o tripé ou o monopé quando a gente quer aquela imagem 100% estabilizada. Normalmente, comumente, a gente usa durante a cerimônia na entrada da noiva, entrada do noivo, entrada dos padrinhos, quando a gente quer captar aquela imagem 100% estabilizada durante um período mais longo, né? E sendo sincero, eu acho que às vezes um take muito bonito, que passe uma emoção, ele não precisa ter movimento. Às vezes o movimento acaba confundindo a cabeça do espectador. Então a gente ter aquela imagem mais estabilizada é uma imagem de segurança que vai dar pra gente uma entrega muito bonita. Bom, e por fim, a gente tem a câmera na mão. A gente também gosta muito de trabalhar com a câmera na mão, mas a gente usa em movimentos específicos. Por exemplo, a gente não vai usar nunca em uma decoração, mas a gente usa quando a gente vai fazer um pós-wedding ou em um ensaio, quando a gente quer ter aquele movimento mais orgânico, sabe? Acompanhando o movimento dos noivos, a passada, a corrida, e trazer realmente a essência do que estava acontecendo ali naquele momento. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, eu tô aqui na primeira dança, esse é um take de primeira dança, e eu vou usar o gimbal para fazer um movimento mais leve, um movimento mais fluido. Bom, eu acho que dá para notar, é simplesmente um movimentozinho reto para frente, para que eu tenha essa imagem aproximando de maneira bem suave. E aqui está o resultado. Eu sinto que a gente não tem muita distração porque o assunto está bem aqui, bem estabilizado, não tem muito tremido, apesar de estar com gimbal. O que na minha cabeça, né, como que a minha cabeça funciona? Para mim, isso aqui não está perfeito. Isso aqui está sim estabilizado, mas não está perfeito. E sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como deixar melhor ainda o resultado do que a gente vai entregar. Então, qual que é o meu processo? Apesar de eu ter a imagem no gimbal, eu sempre venho aqui e jogo o estabilizador. Por que o nome tá Pink Stab? Porque é uma pré-definição que a gente já criou, mas eu vou jogar o estabilizador normal para mostrar para vocês. Bom, a gente vem aqui, o Warp Stabilizer, e aí uma coisa muito importante é a gente vir aqui no avançado, desmarcar essa caixinha da análise rápida, porque o que é que acontece? Essa análise rápida ela é meio que uma análise, é que nem quando a gente vai ler profundamente alguma coisa e quando a gente lê rapidamente. Quando a gente está ali focado, prestando mais atenção em alguma coisa, a gente tende a fazer melhor, a aprender melhor. E é a mesma coisa da questão dessa análise aqui. Ela acontecendo de maneira mais rápida, ela não vai analisar tão bem o teu take. Então a gente vem sempre e desmarca a análise rápida e marca a análise detalhada. Porque aí o teu take ele vai ser estabilizado de uma maneira mais detalhada, mais precisa, e aí vocês vão ver que a estabilização fica melhor. E normalmente eu não uso em 50%, existem casos que sim, casos que não, mas como a gente está trabalhando de gimbal, a imagem ela já vem muito estabilizada. Então eu fico entre 10% a 20%, mais ou menos. Vamos ver o resultado agora. Bom, como vocês podem ver, sem o estabilizador, eu espero que vocês consigam enxergar isso também. Deixa eu abrir aqui, deixar maior, a tela maior para mostrar para vocês. Sem o estabilizador.
Ó, tem um pouquinho de tremido que é muito difícil de notar, só que eu sou muito perfeccionista e eu acho que isso é uma das grandes vantagens na hora de editar os filmes, é ser realmente perfeccionista para entregar um resultado melhor, um resultado mais fino. E aí, com o estabilizador, a gente já tem esse take mais fluido. E essa dica que eu dei para vocês sobre a caixinha de abrir aqui o avançado e testar e tirar o análise rápida e marcar a análise detalhada é uma dica de ouro, porque realmente a estabilização na pós funciona muito, mas muito melhor mesmo. Bom, aqui a gente tem outro take, mas esse take ele foi feito com câmera na mão, só que com a estabilização da câmera ativada, que a gente estava de 7.4. E vocês veem que esse take já tem um pouco mais de movimento, ele não é tão fluido, só que eu não quero esse movimento orgânico, eu quero um movimento estabilizado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui de novo no processo do Warp Stabilizer e vou fazer a mesma coisa que eu ensinei para vocês. Retirar a análise rápida e adicionar a análise detalhada. E aí eu vou precisar de mais, eu vou deixar aqui nos 20% mais ou menos. Aqui a gente tem a imagem completamente estabilizada. Como vocês podem ver, a estabilização na verdade ficou boa, só que ela deu essa gelatinada aqui no final. O que é isso? Vocês veem que o take ele meio que distorce o todo, né? Distorce um pouco da cabeça da noiva, um pouco do fundo, parece uma gelatina mesmo. E aí nesses casos, como é que a gente faz? A gente usa um outro método de estabilização. A gente tem esse método de não sei como é que tá, porque vocês provavelmente está em português, mas vou estar em inglês, mas esse Subspace Warp tem a por perspectiva, que é quase a mesma coisa desse, só que ele funciona um pouquinho diferente. Vamos testar. Ó, nesse caso aqui, vocês veem que ele gelatina também aqui no final. E aí, o que normalmente eu faço nesses casos que está gelatinado, eu uso posição, escala e rotação. E aí, normalmente tende a dar certo, só que também isso não é uma garantia de nada, pode ser que não dê certo. Ó, como vocês podem ver, continuou muito tremido. E aí, Felipe, o que é que eu faço nessa situação aqui que eu troquei todas as estabilizações e ficou tremido do mesmo jeito? Tipo, não ficou utilizável a gente não utiliza. Ou a gente utiliza sem a estabilização, ou a gente realmente usa só o pedaço que a estabilização ficou legal, que é esse pedaço aqui do começo. Ó, por exemplo, a gente tem também esse take aqui da entrada das alianças, e foi um momento onde foi tudo muito rápido e era um casamento para muita gente dentro de um espaço muito pequeno. E aí acabou que nossa equipe a gente não conseguiu se posicionar no canto correto e eu tive que fazer um pouco da reação e um pouco da entrada das alianças. Só que a menina entrou muito rápido e aí eu tenho só o final do final da entrada dela. Se eu usar só isso aqui, não vai ficar muito legal. E aí a gente teria que dar slow. Só que dando slow dá pra ver uma tremida muito grande. E aí como é que a gente faz pra se livrar dessa tremida, né? Se vocês perceberem, quando a gente dá slow e tenta encaixar a estabilização, vai aparecer uma mensagenzinha que não pode utilizar a estabilização em takes que foram mudados a velocidade. Então a gente vai vir aqui e vai aninhar esse take. E o que é isso, né? A gente meio que cria um take novo com as configurações da sequência que tu criou. Então, se o take estava em 120, ele vai virar agora, depois de eu ter aninhado, um take em 23, 24 FPS. Tanto que vocês forem ver, se eu der slow de novo nesse take, ele vai ficar completamente travado. Porque ele virou agora um take na mesma quantidade de frames por segundo da sequência. E aí, quando a gente faz isso, é como se tivesse um take novo e aí a gente consegue estabilizar, a gente consegue colocar o estabilizador em cima desse take. E aí, vamos analisar. Como vocês podem ver, deu uma estabilizada, mas ao mesmo tempo ainda não ficou perfeito, porque foi muita vibração, né, na hora do gimbal, quando eu tive que mudar de uma vez a posição. E aí o take ficou assim. Premiere inventou de fazer o autosave na hora que eu fui mostrar aqui. Pronto.
Como vocês podem ver, continuou com um tremidozinho, principalmente nessas áreas aqui, nas bordas. E aí a gente tem que ser esperto. O que a gente pode fazer nessa situação? Eu posso dar um zoom, o take está em 4K, então eu dar um zoom, sendo sincero, de 140. Não perco tanta qualidade assim. Como a gente trabalha com equipamentos de qualidade, né? Como a gente trabalha com a S3, com lentes boas, lentes claras também, principalmente nessa situação aqui, que foi uma situação de igreja, de noite, que a gente precisa de um F mais baixo. E a gente grava tudo em 4K, 10 bits, então um zoom maior que eu tenho que dar, tipo 140 de escala, alguma coisa assim, não vai comprometer tanto a minha entrega. A qualidade vai continuar muito boa. Pelo menos eu sinto isso, né? E aí, vamos lá, vamos dar um zoom aqui e vamos ver como que fica. Já ficou bem melhor, não ficou perfeito, porque ainda dá pra ver um pouquinho da vibração aqui no canto, só que é completamente usável. A gente pode testar outras estabilizações. E como vocês podem ver, a gente saiu disso para isso aqui, que já é algo completamente usável. Não é perfeito, só que eu não estou mostrando para vocês a situação ideal. Estou mostrando para vocês em um canto onde vocês precisam se salvar. Bom, e agora você já sabe como que a gente faz essa pós para deixar o nosso filme perfeito, com estabilização perfeita, e por que e quando a gente usa cada tipo de estabilização, cada tipo de captação nos nossos filmes. E se você quer mais dicas como essa, se inscreve no canal. E se você precisa de alguma dica específica, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar um vídeo sobre o seu conteúdo.